Pessoal, estamos aqui com o nosso Fora da Sala de novo, juntos, né? Eu e meu amigo Felipe, já é uma parceria de sucesso. Amém. Amém, glória a Deus, né? E estamos aqui hoje recebendo convidados bem especiais, né, meu amigo? Amém. Deus seja louvado. É uma alegria nós iniciarmos mais uma gravação, mais uma transmissão do nosso maravilhoso e querido amigo aqui, ó, Felipe. Começamos bem. Nós temos aqui o Felipe, nós temos a Dudinha aqui à minha frente. E nós estamos começando mais um capítulo, mais um episódio, mais uma transmissão do nosso Fora da Sala. Lá direto do CAI, gente. Nós temos o agradecimento à Educação Adventista por iniciarmos mais um episódio. E, gente, eu queria conversar um pouquinho, fazer algumas perguntas e apresentar vocês. A gente tá com a raiz do MSN aqui. Nós estamos aqui com duas turmas, na verdade, com duas formaturas, com duas equipes e ao mesmo tempo vocês foram unificados, né? E caminharam juntos pelo MSN. Então vocês têm já uma história em relação ao MSN e também a história em relação ao CAI, esse processo todo, do processo que a gente chama de transformação que Deus tem trazido ali no CAI com o ministério do pastor Lucas na MSN. Dudinha, tu foi minha aluna, eu acho que no 8º ano ou no 9º? No 8º. No 8º, no 9º, no primeiro, no 2º e no 3º. Sim. Né? Que legal, foi uma alegria. E tu é uma aluna e foi uma aluna excelente, e ainda é na faculdade, eu tenho certeza disso. Lembro dos seus trabalhos maravilhosos e também tu tem uma participação muito ativa, teve e ainda, né, tu encerrou um ciclo ano passado no MSN, mas continuou atuando no MSN posteriormente, né? Já retorno contigo e agora eu vou apresentar o Felipe aqui, que o Felipe foi meu aluno no primeiro ou já direto no 2º? Olha, pelo que eu me lembro, acho que foi no primeiro já, porque no 9º ano tinha a outra professora, esqueci agora. Cheguei lá em 2018, então eu sei que tu foi meu aluno até te formar, né? Então, um aluno muito querido, muito carismático, inclusive ganhou um prêmio, né? O prêmio do carisma, é esse o nome? Simpatia e carisma, é isso aí? Eu acho que era isso aí. 2019. Então, é uma alegria, a gente tá dando risada aqui já desde que chegamos. E tu é uma figura, assim, maravilhosa, marcante, muito carismático, marcante, sabe? E eu lembro que tu também tinha ali um grupo, né? Show de bola ali, tu, o Juan, era aquele... Show de bola. O Gustavo, eu acho que era também, né? Cara, que saudade. Eu, o Juan, o Gama... O Sandro, o Davi, muito querido. Então, assim, eu tenho lembranças maravilhosas de vocês. E hoje, pessoal, nós temos uma diferença. Como vocês perceberam aqui, eu apresentei esses alunos falando deles no tempo passado. Por que isso? Porque hoje nós temos um episódio diferenciado. Nós estamos inaugurando uma pequena série de alunos que passaram pelo CAI e deixaram as suas marcas lá. Da mesma forma que o MSN deixou a sua identidade, vocês estão com a camiseta aí já do MSN. De duas épocas diferentes, né? A primeira camiseta e a última camiseta do MSN. E vocês deixaram a marca de vocês também lá no CAI e no MSN. Tanto que vocês lideraram equipes e estão deixando aí apóstolos. Então, hoje nós temos ex-alunos que marcaram a história e, gente, ó, vão se preparando, ó. Você que é de outra rede aí, de outro lugar, de outra faculdade, de outro estado, mas que um dia passou pelo CAI, a qualquer momento você pode voltar aí. Com certeza, com certeza. Mas eu tenho muitas curiosidades, Felipe, de saber tanto de como tá a vida de vocês hoje, né? E saber o que vocês estão fazendo, o que vocês estão estudando, né? Como que foi, assim, o processo de saída, de formatura de vocês até hoje entrar na vida acadêmica no ensino superior, né? O que você está estudando, Dudinha? Como é que tá a tua vida? Bom, eu comecei esse semestre a faculdade de fisioterapia e eu tô amando. Tem sido uma bênção fazer essa faculdade. Já era o teu sonho, já? Não, foi durante a pandemia que eu despertei isso em mim. Porque em 2020 eu fui numa missão pra Cachoeira do Sul, pela minha igreja, e lá eu me machuquei. E daí quando eu voltei eu precisei fazer fisioterapia. E daí eu comecei a fazer as sessões, e daí nisso entrou a pandemia. E daí eu tava estudando tipo das 7h30 da manhã às 11 da noite, eu só estudava. E daí começou a chegar uma hora que começou a cansar, meu corpo começou a sentir. Foi muito bom porque eu levantei, as minhas notas foram lá em cima, mas o meu corpo já não tava mais muito bom. Você precisava de um... Tu te formou em que ano mesmo, Dudinha? Eu me formei ano passado, em 2021. Tá. Daí eu comecei a procurar algo que eu quisesse fazer em casa. Só que daí entrou o problema, porque eu não sabia o que eu faria em casa durante a pandemia.
E daí, e pra ajudar, a gente ainda tava em reforma em casa, então, tipo, eu só podia ficar na cozinha ou no quarto dos meus pais, Você só tinha tinha aquelas dois duas peças. espaços ali. E ainda o meu afilhado ia pra lá durante a pandemia, então, tipo, era uma criança. Então, eu tive que me adaptar. E daí eu comecei a estudar um pouco de anatomia, que era uma coisa que me chamava atenção. Que incrível, né? E daí eu comecei a estudar, e daí eu comecei a perceber que era aquilo que eu queria. E daí, esse ano, eu me matriculei na faculdade de fisioterapia pela Unicinos, e por ser na Unicinos também é um outro testemunho. Em 2012, eu estive lá, e a minha mãe disse que um dia eu estudaria lá. E aí agora, 10 anos depois, eu tô estudando lá. A gente até recriou a foto na baleia Que ali na legal. entrada. E é um lugar, né, que você tem a possibilidade de testemunhar para dezenas de colegas. É um lugar grande, realmente. Muito grande. Tu saiu ali do fruto da educação adventista, agora tá numa outra rede e tá testemunhando lá, tá levando a palavra de Deus, tá levando a palavra da tua igreja, tá levando Se eu o nome de conheço ela, ela Jesus. tá fazendo isso, com certeza. Com certeza. Daqui a pouco a gente vai descobrir que tem um MSN na Unicinos. Com certeza. Não duvide. Tá rolando umas missões O lá dentro. encontrinho. Assim, encontrinho no recreio, assim. Intervalo. Assim, a Unicinos tá mais vazia, então tem grande chance. Com Tu certeza. vê, né? Tu te formou ano passado, mas essa pandemia nos afastou tanto, né? Como uma professora e aluno, assim, que eu tinha a impressão que tu tinha te formado em 2020. É que eu não fui, né? Eu não fui na aula desde Sim. que voltou, porque eu era do grupo de risco. Sim. E daí eu fiquei online em casa. Aí a galera voltou e eu fiquei. Tu era da turma, então, da Carol Ávila, Sim. Da do Miriam. Renato, isso. Essa galera aí. Eu estudo Legal. com eles desde o quinto ano. Que legal. Abraço, turma, formandos do ano passado. Abraço, Saudades. galera. Felipe, e você? Eu. Cara, você se formou um pouquinho antes, né? Sim, foi em 2019 que eu me formei. E como que foi pra ti, assim, esse processo, né? Até você... Hoje você tá trabalhando, você tá estudando. Como é que tá a tua vida hoje? Bom, eu acho que foi bem curioso porque quando eu me formei, né? Um ano depois deu todo esse problema. Tu não né? pegou a pandemia, né? Não, foi tipo o último ano ali da... Sim. E aí depois eu vi outras pessoas que se formaram assim, só que tudo por Tudo causa. diferente, né? Tudo diferente. Mas eu me formei, daí eu fiquei um período assim, eu já tinha ideia do que eu queria, realmente queria. Só que ainda tava em dúvida. Mas é assim, ali em agosto de 2020 ainda, eu comecei daí a estudar técnico de informática. E aí eu vi que era aquilo ali que eu queria mesmo, sabe? Tipo, a parte técnica, a programação, entendeu? Eu já curtia sonoplastia, Você já mídias mexia com sociais. isso na igreja, assim? Eu era curioso. Mas na igreja o que eu mais mexia era com mídias sociais, sabe? Eu gostava de escarafunchar todas as ferramentas que Como o é que é a Instagram- palavra? Traduza. Mídias Não, mídias o que sociais. você fazia? Escarafunchar? Escarafunchar. O que é isso? É pegar e revirar, assim, e procurar configurações, Eu vou sabe? anotar esse verbo aqui. vou- Escarafunchar. É, tipo, eu pegava... Esmiuçar, procurar. Eu gostava de saber como é que funcionava páginas e tudo, mas daí... Só que não era isso ainda que eu queria. Eu comecei o técnico depois. Aí, todo técnico foi durante a pandemia, né? Tudo de casa. Daí eu vi que eu gostava de... Apesar de que tem muita gente que tem problema com... Assim, o EAD, né? A educação à distância, eu achei legal. Era mais desafiador, mas... É um desafio bem maior. Eu também gostei. Foi bom pra Foi vocês? muito bom. eu gostei também. Você falou que as tuas notas aumentaram mais, Sim, né? no primeiro ano foi bem difícil. E daí no segundo, até no CPB ali aparecia uma hora que eu era o melhor aluno da turma. Eu tinha as notas Uau, mais altas. Que incrível. Mas aí depois eu acho que o CPB desativou essa ferramenta. Não apareceu Sim, ela mais. vai ganhar todas aí, vamos tirar A isso. dúvida... Mas é a liberdade, né? De poder, vou fazer mais tarde, vou fazer mais cedo, ou vou fazer tudo agora. Porque enquanto por um lado é legal que tu tá em casa, pelo outro, pelo fato de tu estar em casa, tem aquela coisa, eu vou deixar pra depois. Você tem que se organizar, né? Muito. Tá louco. Mas vocês têm uma dica, assim, pra galera que, de alguma forma, tem atividades remotas? Como se organizar? Não deixa atrasar. Não deixa atrasar. Isso aí. Eu aprendi isso no primeiro ano de pandemia. Fala ali pra eles. Não deixem atrasar. Façam. O professor passou no dia, faz no dia. Fica Porque senão embola tudo e daí... Aí... É bem ruim quando atrasa. Deixa eu trazer uma verdade aqui absoluta. Eu nunca vi o Felipe sem barba, sabia? Eu também não. Nunca vi. Dizem que existem registros disso, mas eu também nunca vi. Eu nunca fiz vi. questão de esconder. Né? Desde sempre, quando eu cheguei no colégio já, eu acho que desde mais ou menos o nono do primeiro ano, tu já tava começando a andar barbudo já. No 8º ano já tinha umas barbichinhas. assim. Já nunca pintava vi. de canetinha já. Aham, nunca vi. Ai. Eu tinha esquecido de dizer um detalhe. Hum. Eu terminei o técnico e aí agora eu comecei a faculdade de análise e desenvolvimento.
Agora sim, só pra... Análise. Ah, aí você entrou na área mesmo, né? aí sim, entendeu? Eu tinha esquecido de falar desse detalhe. Olha só. Gente, que legal. E vocês, assim, vocês se viam no ensino superior há algum tempo atrás? Como que é, assim, a diferença, né? Porque vocês tiveram uma bagagem na escola e hoje vocês, tecnicamente, são adultos já, né? E como que é pra vocês, assim? Assim, a minha faculdade, eu faço faculdade híbrida, né? E os 2 anos de pandemia, querendo ou não, me ajudaram muito nisso, porque geralmente as pessoas entram no curso híbrido e daí aí que começa a se acostumar com estudar em casa. Eu já tive esses 2 anos em casa, então isso me ajudou bastante. Então, foi muito bom. E eu confesso que eu gosto bastante do ensino híbrido. E aí eu posso conciliar melhor, que nem agora eu vou começar a trabalhar numa clínica aqui em São Leopoldo, que vai abrir uma clínica de quiropraxia. Que legal, E que legal. já meio a minha área, daí vou poder aprender como pra quando ter a minha clínica, né? E é mais fácil, que daí, tipo, eu trabalho durante o dia e daí à noite eu chego em casa, eu posso fazer as coisas da faculdade, então é muito legal. E ela tem cara de pessoas da área da saúde, né? Eu não sei porque eu olho pra ela assim, eu já vejo, assim, alguém da saúde já de branco, Transmite uma paz, uma Não, calma. falei aquela calma, assim, uma tranquilidade. Eu já olho assim, eu já imagino já as paredes tudo branco, já. Ah, mas eu tava no hospital. 15 dias atrás a gente teve aula no hospital à tarde, daí a gente foi. Que legal, Duda. A gente teve experiência com os pacientes e tal, foi bem legal. Que interessante. Aquelas campanhas de vacinação ou de tipo, sabe? Propaganda. Sempre tem alguém, uma garota bonita assim na foto. Assim, sabe? Mas deixa eu fazer uma pergunta, gente. Como é que foi pra vocês? Uma pergunta que eu nunca fiz, na verdade. Esse processo de transição. Por exemplo, assim, vocês não estão saindo de férias. Vocês estão saindo, ou melhor, é uma férias que vocês não voltam, uma coisa assim. Como é que é essa saída? Porque assim, gente, se encerra ali um ciclo de mais de 10 anos na vida de vocês. Por exemplo, pastor, quando nós encerramos a faculdade, dá aquela coisa assim, pá, que estranho, né? Graças a Deus terminamos, mas é estranho. Como é que é encerrar um ciclo? Porque eu não lembro mais. E na nossa época, eu não sei por que a gente não armazenou até isso. mesmo porque tem muita gente que assiste o podcast que tá no ensino médio e tem esse medo. Tipo, como que vai ser quando eu terminar o terceirão e começar, tipo, a vida? O que eu vou fazer? Que caminho eu vou tomar? Depende, eu acho que depende do tipo de faculdade que a pessoa for fazer, né? Se vai ser EAD ou se vai ser presencial, mas de qualquer maneira, eu achei bem estranho, porque é que nem o Sr. Felipe falou, né? É algo assim que, cara, tu ficou 10 anos ali. Tu Tem uma vida ali. Parece que o tempo que você tá dentro do colégio, parece que ele, tipo assim, não vai acabar, sabe? Eterno. Tá lá desde o prézinho. Daí quando tu sai, assim, claro, se a pessoa já tem noção do que é, já, eu vou fazer o Enem ou outro vestibular particular, que seja, mas é estranho, entendeu? Nos primeiros meses é estranho porque... Chega fevereiro, não volta. Porque que eu faço eu agora? Fazer minha matrícula. Mas, peraí. E teve algumas vezes que eu acordava de manhã pensando, nossa, eu tô atrasado pra escola. Cara, é muito estranho, porque foi nos primeiros dias, assim, sabe, que tinha começado o ano, eu já tinha terminado o ensino médio, só depois que eu comecei. Não fiz o tema de física hoje. Aí eu olhei assim, peraí, não tem mais escola. Mas foi engraçado, sabe? Nos primeiros tempos é muito estranho, pelo menos pra mim foi, assim. Mas depois a pessoa arranja um trabalho, vai... Se ocupar e começar outro estudo, quando tu vê... Pensando nesse caminho, gente, Duda, do que você mais sentiu falta da escola depois que você se formou e fechou o ciclo? Eu acho que dos professores. Dos professores? Eu era muito apegada, tipo assim, com todos em geral. Eu sempre pensei que cada um tinha um pouquinho pra me ensinar. Então eu sempre tentava pegar um pouco de cada um. E que nem assim com a Sra. Cris. Eu tinha uma convivência muito grande com ela. Eu e ela, a gente se tornou muito amiga. Ela me dá aula desde o 7º ano, de Olém. Então para tudo agora e manda um abraço pra ela. Manda um abraço pra ela aí. Saudade, Sora, um beijo. Eu e ela, a gente conversa pelo WhatsApp ainda. Eu amo a Sra. Cris. Olha aí. Mas eu senti muita falta dos professores e dos colegas. Mas das pessoas que eu era mais próxima na turma, eu sempre mantive contato. E até foi legal que durante a pandemia eu me aproximei de muita gente. Nem assim, a Isadora Lenk, a gente começou a conversar durante a pandemia. E ela é minha amiga, hoje a gente conversa, eu amo a Isa. Mas a Sábio também, eu me aproximei dela durante a pandemia, No na caso, escolha dos moletons. Tomou ali. um caminho inverso do que muitas pessoas que, ao invés de se aproximar, se distanciaram, você acabou se aproximando mais, então. Muito, muito. Eu me aproximei, que nem assim, eu sempre fui muito próxima da Mariana, né, Mariana Corrales. E que a gente, antes do CAI, a gente já se conhecia, a gente começou a estudar junto no 7º ano, mas a gente já se conhecia desde o 1º ano do fundamental. A gente não se gostava muito na outra escola, daí só ali que deu certo.
Mas, então, assim, eu sinto muita falta das pessoas, dos meus colegas e dos professores também. Muito. É legal perceber isso, porque muitas vezes a gente vê as pessoas dando testemunho em diversas localidades, assim, né? Até quando sai de um trabalho, vai para o outro, porque sente falta da estrutura, sente falta da localidade, sente falta de material. E quando vocês falam assim, trazem para nós essa informação que sentem falta do corpo mesmo, de professores, de alunos, monitores, direção, coordenação. É interessante ver isso porque isso nos toca. Isso mostra assim que, puxa, Cristo tem desenvolvido um papel e tem uma missão para cada um de nós, que é transmitir o caráter dele para vocês, né? Nós temos a missão, o professor, sobretudo, ele tem a obrigação, não só a missão, mas a obrigação, porque Paulo fala, eu me tornei servo, escravo disso, por quê? Não no sentido pejorativo, mas quando tu tem uma experiência com Cristo, aquilo se torna tão forte, tão impactante na tua vida, que tu não consegue não mais vincular Cristo com qualquer área da tua vida. Então, quando como se fosse uma coisa só, né? Cristo se torna o contexto da nossa vida e as coisas se agregam a isso. Então, quando o professor ele se encontra com os seus alunos ali, ele tem essa missão e automaticamente isso implícito e explícito na essência dele de transmitir o caráter de Cristo para os alunos. E aí quando tu fala assim, puxa, eu sinto saudade dos meus professores, dos meus colegas, nos dá assim uma brecha de que, puxa vida, acho que a missão, pelo menos em parte, né, foi feita, foi cumprida e nós pudemos ali transmitir Cristo ali pra Dudinha. Da escada eu não sinto falta. Não sinto nem um pouco de falta das escadas. Aquela escada lá. Também não. Mochila pesada. Hoje de manhã eu tava lendo um livro chamado Obreiros Evangélicos. Ele fala sobre missão. E aí nesse livro falava justamente um pouquinho sobre isso. Que ele fala sobre a vida de Paulo, né? E fala que muitas vezes a própria vida de Paulo inspirava as pessoas. As palavras, elas eram só uma consequência disso. Mas a vida, a amizade, o testemunho, a presença dele ali era o que inspirava as pessoas a seguirem Jesus. E aí aparece uma motivação pra nós. Porque às vezes a gente acha que nós temos que ser eloquentes, falar bem, falar difícil, mas na verdade são detalhes que fazem, que marcam a nossa vida, né? Como você falou da Prof. Cris, né? O jeito dela, o abraço, a atenção, a conversa, são coisas que fazem diferença. E assim, eu queria perguntar agora pra cada um de vocês... porque vocês são extremamente missionários. Já que eu quero pegar um gancho que o pastor iniciou essa conversa sobre missão, vocês são extremamente missionários. E eu queria saber como é que vocês desenvolveram isso, como é que o processo, o sentimento de missão se desenvolveu. Nós sabemos que é o Espírito Santo que coloca essa sementinha em todos nós, mas quando que isso se deu, mais ou menos, como é que isso aconteceu na vida de vocês? E também assim, daqui a pouquinho eu vou chegar em ti, porque tu vai entender que tu hoje, estando aqui, tu também é uma consequência do processo que tu tem desenvolvido no MSN, né? Tu foi, em partes, um dos nossos editores, né? Então, assim, a gente é socorrido por ti, em alguns casos, o próprio MSN, então tu está nos acudindo ali, nos ajudando. Então, isso é um processo missionário, desde a sonoplastia. Sonoplastia. Eu nunca consigo falar com o sonoplasta. Cara do som. O cara do som. O cara do som. E tudo, Dinha. Puxa, né? Tu foi um dos embriões ali, se não a peça-chave para o desenvolvimento da MSN. Então eu vou começar por ti, tu vai pensando já no que tu vai falar daqui a pouco, Filipão, tá? Mas eu quero começar agora aqui por ti, Dudinha. Como é que foi esse processo do desenvolvimento da MSN, tá? Sobretudo dentro desse processo de missão que tu tem no teu coração, que Cristo tem desenvolvido. O encontrinho, né? O MSN surgiu, acho que de dentro do encontrinho um pouco. Gente, desculpa interromper. Vocês estão falando aqui com duas raridades. O pessoal raiz. Todos são, mas eles são praticamente os fundadores do MSN. 2019. Aqui. Bottom então, da Cruz. Idas comer batata frita no almoço, né? Tudo que existe do MSN hoje, Messias. Pessoal, começou aqui. Então a gente tá falando aqui com o pessoal raiz mesmo. Vamos lá, Dudinha. Tá, em 2018, eu escutei uma frase, eu não me lembro mesmo, porque eu sou péssima com datas, mas eu escutei uma frase que é assim, aonde Jesus chega, as coisas começam a mudar. E eu entendi, e na hora que Poderoso. eu falei, aquilo ali ficou tocando dias e dias no meu coração. E aí, eu entendi que era pra escola, só que eu pensava, tipo, tá, mas a gente já escuta falar de Jesus lá dentro. Aí eu comecei a prestar atenção em colegas, em alunos, e daí eu prestei atenção num dia, uma professora estava dando uma meditação. E daí eu disse, que já é um momento em que muitos escutam de Jesus.
No que eu olhei em volta na sala, tinha só uma pessoa prestando atenção, o resto tava todo mundo dormindo. Daí eu disse, tá, corta a meditação. Sim. Aí tem as capelas, mas as capelas acontecem 1, 2 vezes por semana, assim, no máximo. E aí eu disse, eles precisam escutar sobre Jesus. E daí eu comecei a me aproximar muito da Paz no 9º ano, da Júlia Paz. E ela já era amiga da Duda. E daí a gente se aproximou. Só que, tipo assim, no dia que a gente se aproximou, no outro dia a gente já tava conversando sobre tudo. Porque, tipo, a Duda é totalmente loucona, assim. A Duda é uma pessoa que tem um coração na missão também, e ela não tem medo, né? A Ela não tem- Duda Matos? A Duda Matos. Duda ela- Matos. Desbravadora em Corajosa, essência, né? corajosa. Bah. Foi desbravadora, foi desbravadora. A Duda eu dizia, né, tu é muito loucona. Aí eu era demais, parada demais. E a Ouviu Paz isso? era o equilíbrio. Era o equilíbrio de vocês. Ouviu isso? Eu disse, então a gente se completa, porque às vezes quando a Duda tá demais, eu e a Paz a gente puxa. Segura Quando uma eu tô de menos, elas me puxam. E daí a gente começou a conversar e eu falei pra elas aquilo ali, a frase que eu tinha ouvido. E daí nós três ficamos apavoradas, porque a gente percebeu que Deus tava falando da mesma forma que nós três, de levar Jesus pra dentro da escola. E daí a gente parou, e daí a gente sentou no pátio ali, naqueles bancos com as árvores no meio, e a gente disse, tá, o que a gente pode fazer? E daí a gente disse, vamos fazer uma célula no intervalo? E daí a gente disse, tá, a gente precisa falar então com o pastor. Aí a gente foi falar com o pastor Christian, na época era o pastor da escola, e ele amou a ideia. Aí a gente já foi, na mesma hora ele foi, conversou com a Diri, que era, na época era a diretora Carmen, e ela aprovou, e daí a gente começou a ter os JNE na época, né? Jesus na escola. Na época era JNE. E acontecia na sala de religião. E daí, no primeiro JNE, né, era só eu, a Paz, a Duda, a Gi, Valdevino, que também entrou um pouco ali de cabeça com a gente, o pastor Christian, e a Sora Cris também tava junto nos primeiros. Então, tipo, foi só nós. Só que isso foi no finalzinho de novembro. Já era final do ano. Já era né? final do ano. 2018 ou 19? 18. 18. Final Então, de 18. tipo assim, Momento histórico, né? então a galera a gente não pôde chamar muitos, porque muitos já não estavam mais indo na aula. E daí, quando começou, 2019, a gente disse, tá, a gente precisa voltar com o JNE. Aí a gente descobriu que tinham trocado o pastor da escola. Daí a gente disse, cara, ferrou. E agora, né? Aí eles disseram assim, ó, vai ter capela lá, e daí vocês vão conhecer o pastor. Aí a gente disse, não, a gente já precisa chegar e mostrar pra ele nosso Vamos projeto. botar esse pastor pra Aí trabalhar. o pastor chegou de skate na capela. Aí a gente chegou e disse assim, a gente precisa já mostrar pra ele esse projeto. Aí ele entrou de skate, tudo quando Nossa, terminou. Você lembra disso, cara? Lembro, foi muito... A gurizada toda ficou assim, ó. Todo mundo momento. apavorado. Que momento. Mas aí quando terminou, a gente já chamou o Sor num canto e disse assim, a gente jogou um balde de água fria nele. Tipo, tudo de informação a gente jogou nele. Daí o Sor só olhou e disse assim pra gente, gostei. Gostei. Eu fiquei Muito bom. pensando, tá, beleza, vamos lá então. Pensa, 2, 3 pessoas falando pra ele e não parava. E daí ele disse, tá, gostei. Aí eu disse, tá, ele vai seguir, beleza. Aí no outro dia ele chegou com umas ideias, eu disse, meu Deus do céu, o que ele tem na cabeça? Ele já disse, vamos colocar o encontrinho no meio do pátio e daí sentar, já colocar microfone. Daí eu disse, não, calma, microfone não precisa ser agora, vamos esperar um pouco. E daí foi assim, daí surgiu o encontrinho. Daí acho que uma semana depois o Sor já veio com a ideia de trazer o MSN junto, e daí a gente... Aí não parou mais. Aí não parou mais, né? Que benção. Vocês têm que se reunirem também na Unicinos, então, agora lá. Vocês coloca a Júlia lá, coloca a Duda A lá Júlia tá morando também. em Gravataí agora. Tá Ah, fazendo é? odonto. Olha, que legal. Mais ou menos que região de Gravataí será que ela tá Não morando? faço a mínima ideia. É. E mas, aí, mas pô, que legal, né? que Como, experiência, hein? como as coisas elas foram se transformando, né? Eu acho muito legal isso que você fala da história, né? Do MSN, porque eu começo a me lembrar disso. Começou ali com um embrião de 3 meninas corajosas, destemidas, que foram passando a ideia e o grupo aumentou pra 8, e aumentou pra 11, pra 15. Primeiro encontro do teatro já tinha 30, depois foi aumentando e hoje a gente vê o baita que... Eu lembro que no né? final de 2020, eu acho que a gente tava com 3 encontrinhos na escola, né? Exatamente, No exatamente. intervalo do ensino médio, no intervalo do 8º ano e no intervalo da tarde ainda, né? Exatamente. Uma bênção, né? Cara, que incrível essa história. Nem eu sabia, não fazia ideia que tinha sido assim. É a raiz, Incrível. é a raiz. Uau. A raiz da raiz, né? Então tudo surgiu contigo dentro da sala de aula. É, assim, a gente fala que tem 3 visões, né? Tem o que surgiu comigo, tem onde surgiu no coração da Paz e onde surgiu no coração da Duda. É o Espírito Mas Santo, no né? meu foi 3 em 1, assim, né? Falando, né? E eu também queria muito, na época, que os alunos tivessem uma experiência a mais. E olhando pro brilho nos olhos das meninas e vendo
essa vontade, assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa, porque, de alguma forma, o colégio, ele apresenta Jesus para os alunos. Mas a gente observava que os alunos queriam um pouquinho mais. Não, a gente pode um pouquinho mais, a gente pode falar um pouquinho mais. E a gente viu uma carência, né, uma necessidade dos alunos, muitos procurando sua identidade, procurando um encontro com Deus, com muitas dúvidas. E aí o MSN acabou sendo, o que muitos falam, né, um grande ponto de refúgio. Onde o aluno chega, ele é acolhido, ele tem um encontro com Deus e ali acontece uma transformação. E Jesus, ele estava assim no meio do povo de Israel, aonde teoricamente já se falava de Deus, né? Exatamente. Então esse teu pensamento assim, não, mas não é porque uma pessoa fala de Jesus aqui, outra fala ali, que eu vou deixar de falar, que eu vou deixar de cumprir minha missão. Então tu olhou pro norte, que é Cristo, pra vontade dele, que é cumprir a missão e levar a palavra a outras pessoas, e ignorou o fato de pessoas ao teu redor falarem ou não, né? O Espírito Santo te iluminou de fato ali pra te entender o que era pra fazer, do jeito certo, no momento certo, no contexto certo. E olha a estrutura que é o MSN hoje. Sim, eu tava vendo os stories esses dias e eu disse, meu Deus, agora tem ministérios dentro do ministério sem nome. Exatamente. Eu fiquei chocada. Então, meu garoto, tu que é o nosso videomaker, o nosso sonoplasta, computador. É pau pra toda obra. Tu tá em todas aí, quando se fala de tecnologia, inteligência, edição, produção. Eu quero saber assim, ó, como que tu conseguiu, como que isso surgiu, porque não foi do nada, obviamente, mas eu sei que isso aconteceu partindo do MSN, claro, atrelado a um dom que Deus te deu. Como é que essa união desses dois contextos e fatores, ela se tornou realidade na tua vida? Olha, a minha história com o MSN, tipo assim, foi através da minha irmã, da Dé, né? Porque até mesmo eu não tava assim tão bem na fé, digamos assim, né? Quando ela veio falar comigo sobre o MSN. Ela tava, acho que no 7º ano. Né? E ela veio empolgada assim, filha, tem que ir lá. E acho que era de tarde, né, também ainda. Era só o teatro. Então, tinha os encontrinhos também, mas tinha a galera aqui nos encontrinhos, tipo, só o teatro. Eu, vamos ver, né, vamos lá, bora aí pra ver como é que era isso aí. Mas, eu achei incrível, sabe, porque... Foi através, eu acho que Deus usou, foi através da minha irmã, que me chamou pro MSN. Que já era um fruto do MSN. Exatamente, e aí eu, sabe, comecei a participar. Cara, eu não sabia disso, cara. Não tinha ideia disso. Ninguém sabia disso. Ninguém, nem meu pai, nem a minha mãe, e eu tava bem desanimado, sabe? Mesmo eu lidando com redes sociais da igreja, sempre trabalhando até com outras coisas relacionadas à social media, eu não me sentia firme, assim. E aí o MSN me ajudou. Porque não só a perder a vergonha, que antes eu sempre fui um cara muito tímido, até hoje sou. Só que aquela coisa de a gente ir lá fazer as peças, né, em nome de Deus e tudo mais, tipo assim, além de fortalecer a minha fé, também fortalece, tipo assim, foi um complemento. Sim. Pra eu, sabe, começar a me desinibir. E aquilo lá até me ajudou quando eu ia apresentar trabalhos na escola, que o pessoal começava a me escolher pra apresentar. É mesmo, cara? E tu apresentava muito bem. Porque aquilo lá foi fruto do MSN também. Porque eu, sabe, me ajudou com a vergonha, sabe, aquela... Sim. Sabe, aquele travado. Eu não vou pensar, eu só vou, entendeu? Sim. É porque é o que acontece muitas vezes no MSN, né? Quando tem alguma coisa, só vai. Use, hora, vai. Teve um processo, teve um desenvolvimento tanto espiritual quanto pessoal, né? Mudou acadêmico. É lindo ver esse desenvolvimento em você, sabe? E eu fico pensando, né? Não é o tipo de pensamento que se tem, mas como seria se não fosse o MSN? É claro que Deus encontraria vocês, né? E de outras maneiras, de outras formas, mas nesse caso aqui, Deus escolheu o MSN. Né? E através do MSN que aconteceu. Então eu fico pensando assim, puxa, esse fruto, ele tá aí, e o fruto gerou outros frutos, e as coisas estão acontecendo, e você se desenvolver espiritualmente, intelectualmente, pessoalmente, e a gente tem mais uma nova geração agora, entendendo o MSN, e isso vai indo até Jesus voltar. Ô Felipe, mas assim, cara, olhando pra tua vida, né? Porque você começou no ministério se envolvendo, levando um Jesus que de alguma forma também estava sendo levado para ti. E hoje, passaram-se os anos, né? Hoje você tem se envolvido bastante com a parte realmente de sonoplastia, de mídias ali no som, né? Como que tem sido para ti ensinar isso para uma galera mais nova
e passar isso para eles. No sentido de ver eles também se desenvolvendo e aprendendo a liderar um ministério que você já fez parte de uma forma como aluno, né? Hoje olhando com os olhos de um conselheiro que tá do lado de fora também. Essa questão, assim, de ensinar, sabe? Eu sempre gostei muito, assim, depois que o MSN me ajudou, né, a vencer a timidez, assim, e ao mesmo tempo me abriu outras portas pra também fazer teatro, também gostava, eu comecei a gostar de ensinar. Só que, assim, ensinar o teatro não era muito meu forte. Eu gostava de participar e ajudar com o que precisasse. Só que depois, quando a gente foi fazer equipe, né, também tem outros lá, o Felipe, o Villers, o Bruno, são que manjam muito de som. E aí, eles também me deram algumas dicas, né, muito importantes. Mas daí também tinha a questão do PC, porque não era só, sabe, toda aquela questão de mídia tem que ser sincronizada, não adianta Tudo. só a pessoa ficar aqui no PC, sendo que tem que cuidar dali. Pois tem microfone, tem som, né, tem tem instrumento, tem luz. E, eu gosto, entendeu? Eu descobri que eu gostava de ensinar também aquilo que eu já entendia, pelo menos, né? Na igreja eu também já cuidava do som quando eu era menor e eu sempre gostei, sabe? Até já pensei em ser professor, sabe? Mas preferi, se é pra falar ou comentar alguma coisa, deixo nos stories ou no... Mas Deus te usa de uma forma voluntária, porque daí você ensina aquilo pra esses meninos e de alguma forma eles em gratidão um dia também vão poder ensinar pra alguém. Ah, sim, com certeza. Eu acho muito legal. Sabe que a gente tá vivendo, eu tava pensando agora aqui, um podcast, um Fora da Sala, histórico mesmo. Eu sei que eu já repeti demais, isso. isso aqui O homem está impressionado. arrepiado aqui, ó. Impressionado, gente, porque olha só, hoje, além de vocês não serem mais os nossos alunos, mas pela primeira vez a gente está vendo o fruto já praticamente maduro, vamos dizer assim, né? Vocês levando o que vocês aprenderam na educação adventista, levando o que vocês absorveram da MSN para uma outra instituição, para uma outra realidade, para um outro emprego, não, porque até o primeiro, mas para um outro compromisso que tu tem social, né, com a sociedade, com outras pessoas. E eu fico pensando, puxa, eles estão sendo os mesmos, eles estão sendo aquilo que Jesus moldou no coração deles lá no CAI, quando eram pequenininhos, quando eu tava lá me entregando trabalhinho de história atrasado. Alguém entregava trabalho de história atrasada. Minha mãe não ia gostar de saber, mas não, a mãe dele é professora de história ainda. Não, tá de aqui, história não, história. Filho da Sônia Marlene. Eu aqui, lembro tá das nossas stories, conversas sobre o Egito, lembra? Nossa. Rodrigo Silva, os vídeos do Rodrigo Silva. Nossa, Eu gosto, que eu demais, gosto. legal, Até hoje. Os 10 Mandamentos, Nossa. lembra? Todas as séries. Às vezes eu falo, Duda, tu viu agora que tá dando tal episódio, tal capítulo? Já vi. Nossa. Já vi, já sei. Não, olha, a Dé não perde uma, entendeu? Não, Todas eu as séries. Eu tenho o Play Plus, né? Eu o também. aplicativo da Olha Record. só. Então, assim, ó, eu já assisti e reassisti os 10 Mandamentos, eu nem sei mais quantas vezes eu já assisti. Todas as Patrocina visitas nós, hein, que vão Record. lá em casa tem que assistir os 10 Mandamentos. É. E agora legal. tá dando Jesus, né? Sim, e Jesus Reis. mas Jesus, assim, gente, todas as vezes que eu assisto qualquer coisa sobre Jesus Cristo, gente, é emocionante É demais. muito emocionante, né? É. É muito emocionante. Tem uns clipes aí na internet que fazem algumas montagens, né, do A Paixão de Cristo ali com a música. Sempre quando eu assisto, aquilo me Impacta, toca. né? Você fica pensando, sabe? Você fica imaginando e você sente uma gratidão a Deus, assim, enorme por isso. Ô Duda, só fazendo um comentário que me veio na cabeça agora. Esses dias eu vi alguém falar sobre isso, mas eu não lembro quem. Mas a frase não é minha. Tu falou que tu te machucou e isso te propiciou uma reflexão sobre que tipo de curso hoje Deus ia te levar. Eu vi uma frase que dizia assim, às vezes Deus permite uma dor, porque ele não causa, mas às vezes ele permite as coisas acontecerem na nossa vida, porque às vezes um dia de dor te ensina mais do que anos de conselhos. Nossa. Um dia de dor ensina mais do que anos de conselhos. E às vezes Deus quer encurtar um caminho na tua vida e tu precisa ter certo aprendizado, certa reflexão para estar apta a iniciar uma nova etapa da vida. Só que às vezes tu não tem aquilo. E Deus permite algumas coisas acontecerem porque Ele quer te usar muito naquela área. E às vezes um dia de dor, às vezes, quem sabe, machucar uma perna, machucar um braço, é uma coisa que inevitavelmente a vida permite que aconteça, e Deus, sobre tudo isso, está ali e permite também, mas Ele te traz um aprendizado, Ele te traz uma reflexão, que aquilo vai te trazer muito mais conselhos do que anos de vida, anos de Dudinha vivendo na sociedade, não trariam aquela reflexão e aquele aprendizado que talvez
tu pudesse seguir numa outra profissão que não a que tu vai seguir agora. Verdade. E Deus vai te usar tremendamente Amém. nessa área. Deus vai te usar, assim, de uma forma magnífica e muitas pessoas irão se converter pelo teu testemunho Amém, e amém. pela tua atuação. Eu vejo muito isso. Porque, assim, a forma que eu me machuquei foi muito... Eu me machuquei fazendo teatro. E eu sou uma pessoa tímida, então teatro não é muito a minha área. Mas eu cheguei no Férias Missionárias, né? Que é a missão que tem na minha igreja. Uhum. E... Ela fica aqui em Novo Hamburgo? Não, o Férias Missionárias é um programa, tipo uma missão Caleb, assim, que acontece a cada ano. E aquele ano a cidade de Cachoeira do Sul tinha sim. sido sorteada. Que, Nas tipo, a férias gente... de janeiro. Isso, nas férias do período escolar. Aí, tipo, cada ano as igrejas, Brasil para Cristo, que é a minha igreja, se inscrevem, que as igrejas que querem receber o Férias Missionárias. Uhum. E daí tem toda uma estrutura, é um ministério imenso, tem ministério de teatro, ministério infantil, ministério de dança, e a gente vai pra ficar hospedado em uma escola mesmo, e a gente acaba reformando aquelas escolas. Sim. São 10 dias. Nos 5 primeiros dias a gente fica ali cuidando da escola e ensaiando, né, todas as apresentações. Uhum. E nos outros 5 dias de manhã a gente fica na escola. De tarde a gente sai pros evangelismos e a gente faz uma apresentação nas praças municipais da cidade. Que legal, que legal. Então, assim, quando eu cheguei no férias, eu descobri que eu não tinha ficado em nenhum grupo, nem teatro, nem nada. E o meu pastor, que na época era o pastor César, tava sentado do meu lado, na sala com todo mundo do férias. E aí ele disse, a Dudinha não ficou em nenhuma parte, nenhum grupo. Também te chamo de Dudinha lá? Sim, eu sou a Ah, Dudinha, é um filha da codinome. Isso aí é nós que chamamos, hein? Eu sou a Dudinha, Codinome. filha da Bina. Mas, e daí o pastor Daniel, que é o pastor, que era o pastor responsável pelo Férias Missionárias, ele perguntou em que eu era boa. E daí o meu pastor disse, ela é boa em teatro. Pronto. Na hora. Aí ele disse, Opa! tá anotado. Na hora eu olhei pra ele e disse assim, o que tu Como fez? assim? Eu quero ficar nas crianças, eu sou louca por criança. Eu lembro que você comentava disso, que era uma vontade tua. Eu tenho até hoje vontade de cuidar de criança na área da fisioterapia, né? É uma Sim, área sim. que me chama atenção. Mas aí eu disse, o que tu fez? Aí ele disse, vai no teatro. Eu disse, tá, vou pegar ali um papel de figurante, né, no cantinho. Quando eu cheguei no grupo de teatro, o pastor Juliano, pastor da nossa igreja de Tavares, ele, que era o responsável pelo grupo de teatro, ele disse, a gente precisa de uma menina, que era a peça Lifehouse. Aquela peça que tem a menina que sofre com todos os pecados e depois todos os pecados ficam Felipe, você lembra enfileirados. dessa peça? Não Lembra era dessa- aquela que a gente fez na Argentina, não, né? Vocês fizeram... Você fez com a Débora essa peça, lembra? Eu lembro. Tem o pessoal que foi pra corre Argentina? ali. Não, eu não fui pra... Eu ia ir, mas daí eu não fui porque eu tinha congresso de jovens em Gramado. Mas... Essa menina tem até uma agenda... É muito difícil conseguir, né? Pra ela estar aqui hoje, gente, olha... Obrigado, aqui. viu? Obrigado, Bina. Obrigado, pai. Valeu, Mas- Igreja Brasil pra Trazido aqui. Cristo, por liberar ela Obrigado. pra nós aqui. Mas aí ele olhou pra mim e disse assim: eu preciso de uma menina pra fazer a menina do Lifehouse. E daí eu bem quietinha no meu canto, ele disse, tu. Aí eu disse, não. Eis-me aqui. Aí ele disse assim, ó. Aí eu disse, eu não conheço essa peça, como é que eu vou fazer o personagem principal? Ele disse, de que igreja tu é? Eu disse, eu sou da igreja de Esteio. Aí ele disse, tá, lá eu sei que vocês não têm muito costume de apresentar teatros, coisa, né? Aí eu disse, tá, né, vamos. Gente, terminou o primeiro dia, eu passei a noite inteira chorando. Ah, de dor? Não, de dor, de tudo, porque assim, era calor de janeiro. Nossa. Graças a Deus eu fiquei no quarto junto com as mães, né, que eu fui com a minha pastora. E eu fiquei no quarto das mães, então tinha um ar-condicionado, pelo menos. Mas, tipo assim, eu tava toda ralada, toda lanhada. Eu tinha limpado o banheiro, eu nunca tinha limpado o banheiro na minha vida. Eu fiquei na equipe de limpeza do banheiro. Então, aí eu comecei nos outros dias, tudo. E daí, chegou no 5º dia, vocês não têm noção, eu tava toda lanhada, toda arranhada daquela peça do corredor ali, que as pessoas ficam fazendo assim. Sim. Eu tava toda arranhada, eu tava com o joelho roxo, as pernas tudo roxo, de me atirar no chão. Tinha o colchão, mas eu nunca caí no colchão. Duda deu sangue pela peça. Deu a vida. Pã. Deu a vida. Aí eu lembro que chegou no primeiro dia de apresentações, a gente foi pra praça do bairro Tupinambá. Lembro até hoje. E a praça, ela é imensa, com muita grama. Eles quiseram apresentar numa parte de concreto. Olha só. Montar o palco ali na parte de concreto. Aí naquela parte do corredor ali, onde a menina tem que correr até Jesus, eu fui, só que me puxaram muito forte por trás. E eu caí. E Ai. caí e me apoiei no pulso. Só que no que eu caí, eu já levantei e a galera também viu que eu havia me machucado e me ajudou a puxar pra cima, tudo ali no teatro, sem parar. E você continuou fazendo a Eu peça? continuei fazendo. Quando terminou, eu já tinha um problema no joelho, sou Moacir, sabe? Que eu sempre reclamei de dor no joelho.
E aí eu tava com o pulso machucado também. Aí foi quando eu voltei pra casa e eu tive que fazer algumas Qual sessões. o pulso? Esse aqui, E tu escreve com esse... esse aqui. Ah, então isso te oportunizou uma reflexão ainda maior. Né? Uhum. Eu caí totalmente, eu apoiei todo o meu corpo em cima do pulso. Então, eu precisei de algumas sessões de fisioterapia. Você vê, né, como que é a vida nesse mundo, né? Às vezes a gente passa por algumas provações, e eu gosto muito do que fala em Tiago, né? Que toda aprovação produz perseverança. Então, o ato de você perseverar nessa situação, você aceitou um desafio que você não imaginava estar preparado para ele, você cumpriu com ele até o final. E, ao mesmo tempo, no meio dessa situação de um vale de dúvidas, de questionamentos, né? Porque foi 2020, pandemia, você machucada, né? Podia pensar assim, Senhor, qual que é o teu propósito diante de tudo isso? Mas, de alguma forma, ele te mostrou um caminho. Sim, E que é o caminho que você escolheu, na verdade, que ele escolheu pra você, né? sim. E as pessoas sempre saem de uma aprovação mais fortes. Sempre, sempre. Né? Eu Verdade. nunca vi casos de alguém passar por uma aprovação e sair mais fraco. Não. A gente, às vezes, pode não conseguir administrar, mas a pessoa sai mais forte, né? Sim. Isso é um fato. É que nem a forja, né? Eu trabalhei um tempo em indústria e a gente pega... Eu acho que eu já fiz essa meditação várias vezes, né? Metalúrgico. Mas o Algumas. pastor não conhece. E aí, o que a gente fazia? A gente pegava, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja uma chapa, né? A gente colocava, esquentava, aquecia e colocava no óleo. E aí aquela chapa saía enrijecida, forte, muito mais forte. Ela passava por um deserto, por uma provação e saía, né? Mais provada, vamos dizer assim, né? Mais forte, enrijecida, mais bonita, solidificada. mais transformada. Então, Deus permite que a gente passe, às vezes, por uma forja para que depois pessoas sejam guiadas e conduzidas por ti, no momento em que talvez tu até esteja, que a pessoa chegue lá desanimada, numa fisioterapeuta, triste, talvez até num caso mais psicológico, e tu vai direcionar ela para Cristo, Sim. né? E a mesma coisa tu, né? Muitas pessoas vão querer aprender, porque a tua profissão também é uma profissão do futuro. Né? Tu tá no centro, no cerne da globalização ali, e esse processo aí da tecnologia, da internet, da ascensão, do 5G, isso é inevitável, né? Até mesmo os mecânicos automotivos se tornarão técnicos com e certeza. formados em TI. Então, assim, muitas pessoas chegarão até ti para aprender. E aquilo que tu vai ensinar para elas não vai ser só números, só algoritmos e etc e tal. Tu vai ensinar, tu vai direcionar como aprender isso atrelado a Cristo, atrelado à vontade de Deus, sendo conduzido pelo Espírito Santo. Vale muito mais a experiência pessoal que a gente tem com as pessoas do que simplesmente a experiência técnica. É uma vai oportunidade, viver né? isso. É o além. Uma oportunidade, já que é uma profissão que tá crescendo muito, É. a oportunidade não vai faltar. Amigos, olha só. Eu já falei demais aqui, Pô, pastor. tem duas perguntinhas aqui. Manda ver, manda ver. Manda ver. Olha só. Pergunta da Samira Castro pra vocês, tá? Qual a melhor experiência que vocês já tiveram com o MSN? Nossa! Nossa, Uau! profunda. Uma é difícil, a gente pode enumerar aqui. Cita aí. Não sei se... Pode falar primeiro enquanto eu penso. Então tá. Não, olha, eu acho que teve muita coisa. Nossa, até... Inclusive, só pra abrir um parênteses aqui também, depois de um tempo, quando eu entrei na MSN, eu aproveitei e trouxe o Juan, né? Que é um amigo meu, muito querido. Rosito. Aham. Juan Marco. É Juan os- Marco. É os guri. E ele vai entender. E daí, isso também me ajudou muito. Mas, né, voltando pro assunto, eu acho que a ida pra Argentina, né? Eu nunca tinha saído do país, assim, tinha ido pra outro estado, sabe? Santa Catarina, praia, mas nunca tinha ido pra outro país. Então, isso também fica registrado, sabe? A missão que você fez? É a missão que a gente fez lá em São Miguel, né? A igreja deles, né? As amizades que a gente fez lá, os números do WhatsApp que a gente trouxe pra casa e foi muito legal. Então, isso foi uma coisa Pintou parede. pintou parede, lixar a parede, quase caí na igreja, mas enfim. Mas, foi muito louco, foi muito legal. Isso fica pra história também, né? Aquele ônibus também. Maravilhoso. O band, assim, tudo, muita coisa. Poderia ficar muito tempo falando, mas a ida pra Argentina foi aquilo que eu nunca vou esquecer. Legal, Porque, Felipe. tipo, foi a primeira vez que eu saí do país. Então, vai ficar registrado que foi com a escola, que Ele, foi ele, com... ele fica nervoso e bate no... É meio comprido aqui. Só aqui, ó, só não segurar, cara. Deixa Ficou registrado. Que foi com a escola, que foi com a MSN, entendeu? Então, Que legal. Saiu do E pai. você, Duda? Eu acho que foi a primeira apresentação que a gente teve. Até tava falando agora, né, que veio como lembrança pra mim que agora esse ano faz 3 anos da primeira apresentação, lá na igreja ainda.
que a gente apresentou a peça Messias. Na Semana Santa. Isso. Pra mim foi muito marcante aquilo, porque, né, eu sou muito tímida. Então, pra mim, foi a primeira experiência que eu tive com o teatro. E poder estar ali, e principalmente na Capela das Crianças, né, que é uma área que me chama atenção. Poder ver as crianças pequenininhas dançando a música de Jonas e tudo mais. Pra mim foi muito especial poder ver aquele momento ali das crianças adorando a Jesus. Então, me marcou muito. Eu tenho só antes de a gente começar a nossa brincadeira aqui, só pra te contar algumas coisas, Duda, pra você ter ideia do impacto que teve esse sonho de Deus na vida de vocês, as meninas, né? E eu vejo que em vocês dois, que vocês, acho que tem uma expressão que ela resume o propósito de vocês no colégio, enquanto vocês estavam lá, segunda milha. Vocês andaram uma segunda milha. Por colegas de vocês, por amigos de vocês, e hoje a gente vê o resultado disso na vida de vários outros alunos que foram transformados por Deus. Então, duas coisas aqui que você falou. Talvez, eu não sei o que vocês imaginavam quando implantaram o encontrinho nos recreios, ou quando a gente sonhou com o ministério. Mas, há 3 semanas atrás, veio aqui uma aluna batizada, líder da capelania, chamada Natália, que assistiu os encontrinhos que vocês falavam. Anaticas, né? Exatamente. Ah, sim. Eu vendo ela falar, eu disse, nossa. Porque eu lembro, ela se batizou também ali na igreja, Exatamente. né? Eu lembro das fotos do batismo dela, tudo. Foi muito legal. Muito incrível, né? Ela fala bem. Assim como você falou do Ministério Infantil, há 5 dias atrás, estávamos nós na escola com 20 adolescentes fazendo louvor em uma capela infantil. Então é um sonho que era, às vezes, para nós desse tamanho, né? Mas para Deus era algo enorme, realmente, que mudou a vida de muita gente. É verdade. E vamos lá agora. Então, estamos caminhando aí pros... Na verdade, não sabemos, mas ó, nós já falamos por 50 minutos. Gente, Nossa. O tempo voa, rapaz. Eu falei que passa Caramba. rápido. Mas ó, Deus é que determina o tempo. Mas assim, nós temos aqui um momento legal, que é o momento de perguntas e respostas. Assim, como é que funciona esse jogo, tá? Esse jogo é o seguinte, eu vou distribuir uma carta para cada um. Olha a concentração do Felipe. Vocês agora, tá? Podem olhar, mas não vão divulgar a pergunta de vocês, tá? Se quiser trocar a pergunta, pode pegar outra aqui. Ó, por exemplo, eu vou olhar a minha aqui. Eu vou trocar, porque essa eu já respondi no outro podcast. A minha tá repetida também. Então, ó, pode trocar aqui. Vamos ver outra aqui pra não, né? Segredo. Essa aqui é muito direta ao ponto. Deixa eu ver essa aqui. Vou pegar outra aqui. Deixa eu ver. Não, essa aqui eu não vou saber responder. Ai. Aqui, achei uma pergunta top. Vocês não vão trocar? Não? Ai, deixa eu ver. Acho que eu vou trocar, porque essa aqui eu já tenho. Vou trocar. Qual é o Eu vou objetivo? trocar essa aqui também. Qual o nome da crush? Eu só pego aqui? Qual o nome da Não, crush? eu vi que essa aqui já Segredo. teve em um podcast. E eu achei difícil de Isso aí, responder, isso aí. então Dá pra ver aqui? troquei. Ó, eu vou ler a minha. Sabendo que 1 mais 1 igual a 2, calcule a massa do Sol. Eu vou ler a minha, mas quem responde é o pastor, depois o Felipe, Isso. depois a Dudinha e por último eu. Depois o pastor lê a dele, quem responde é o Felipe, a Dudinha, eu, depois ele. Hein? Tu vai entender. Começa! É que tu não olhou os Vai outros ter- podcasts. Isso aí não viu. O editor... Vamos ver. Ainda não. Que fase? Ainda não é editor. Então... Ai. Então tá, vou ler. Pera aí. Por favor, Pegou. não deem spoiler na minha... Não respondam a minha resposta. Que a resposta de vocês não seja a mesma minha. Mas vai lá. O que é mais difícil para um cristão? Que pergunta, hein? Nossa. Eu acho que o que é mais difícil para um cristão é ser cristão. Acho que é o mais difícil, porque a gente pode falar de um Cristo, mas se a gente não viver isso aí, não tem sentido, né? É quase a minha resposta, então ainda vou responder. O que você acha? Sobre, peraí, tem uma O que é mais difícil para um cristão? Nossa, eu acho que é que nem eu concordo com o que o pastor Lucas falou, Não vale. Não, eu concordo, mas tem um complemento. Você discorda, então? Tipo, nossa, é até difícil pensar, porque que é ser um cristão, né? O que é mais difícil? O que é mais difícil? Bom, posso dar um exemplo, né? Um exemplo de algo que eu acho recusar certas coisas que teus amigos te oferecem, A sabe? oferta do mundo. Principalmente quando a maioria deles não é cristão ou não segue, assim, alguma crença. Então, Sim. acaba tendo, assim, muita tentação. Mas eu acho que pra mim isso é a coisa mais difícil, sabe?
amigos que tu quer bem, pessoas que tu quer bem, tipo, olha só, meu, aqui, ó, só Sim. uma vez e tal. E aí, não. Tu tem que ser a influência, tu tem que ser a luz e a transformação na vida deles através de Cristo. Né? E pra ti, Duda? Bom, o senhor falou um pouco do que eu ia falar agora, mas eu acho que o mais difícil é ser exemplo. Porque sempre vai ter alguém ali olhando pra ti. Qualquer coisa que tu fizer, sempre vai ter alguém dizendo, poxa, mas tu pode fazer isso. E daí tu fica sempre com aquela pressão, será que eu tô sendo exemplo pra outras pessoas que ainda não conhecem Jesus? Então acho que isso é o mais difícil. E sabe que muitas vezes vão ter amigas e amigos teus que às vezes compartilham da mesma crença, só que, tipo assim, mas o teu amigo, ele fez, o teu amigo, eles fizeram isso, por que tu não fez? Sabe, isso também é algo... Porque eu não sou todo mundo. Aquela frase de mãe. Gente, pra mim é o negar a si mesmo. É um pouco da resposta que o senhor havia dado. Toma a tua cruz. Porque o negar a si mesmo é uma drástica mudança, é um contraste absurdo que há, sobretudo quando nós conhecemos a Cristo depois de sermos nós verdadeiramente por algum tempo. Então aquele assim, Senhor, que nem Davi fala, me dá um coração novo, não é nem assim, me ajuda a melhorar, não, me dá um novo coração, me transforma totalmente. E a gente tem dificuldade de desenraizar aquilo que nós já temos, que a vida, as marcas que a vida vem trazendo, né? Então é que nem Cristo fala, né? Que nem ele falou para Nicodemos, é um nascimento, literalmente tu te torna outro ser humano. Então esse negar a si mesmo é um processo que no começo ele se torna um pouco difícil e quem sabe até ao longo, né, da caminhada. É um desafio. É um desafio. Eu tava lendo hoje, a meditação de hoje pela manhã, na sala de aula, falava sobre não ficar em cima do muro. E como é desafiador pra nós cristãos. O Felipe falou, né, que a gente às vezes não quer magoar, mas às vezes a gente tem que tomar uma decisão. A gente tem que se posicionar por amor àquelas pessoas. Porque Deus, ele tem uma posição. E por nos amar, ele nos mostra o que é certo e o que é errado também, né? Isso faz o muita em cima diferença. do muro ele já é um lado, né? Já é um lado. O Não muro é já lado tem um de dono. Deus. Não dá, não dá. Olha só, Felipe Gabriel de Moraes de Azevedo. Tem um homem que acerta, aí sim. Comparada com a maioria das famílias que você conhece, a sua família é. Como é a sua família? Olha, apesar dos problemas, porque todos, né, somos seres humanos, eu diria que é uma família muito, assim, unida, né? A minha casa e tal, a gente costuma se ajudar, costuma conversar muito e é diversificada também, tá distribuída em outros até países e é isso, sabe? É unida, eu acho que a gente tem nossas diferenças, mas no final todo mundo tá junto, assim. Eu acho que pacienciosa também, né? Que tem paciência. Cara, como que é ser filho Eu ia da perguntar dona isso. Marlene? Tirando a Dé, que às vezes meio brabinha. Ó, Me dá rapaz. medo. Mas tudo bem, eu vou igual. Mas como que é? Porque assim, a Prof. Marlene, ela é parte da história do nosso colégio, né? Há mais de 30 anos como professora. Então, como que é ser filho de uma mulher que é uma referência tão grande pra tantas pessoas? Assim, é engraçado, porque às vezes acontece, né, de a gente tá andando no centro de Sapucaia e aparecer... O pai de família ali, que era aluno dela. Já é quase... Não, já que não é pra tanto assim. E no centro de esteio aparece, ó, sempre assim, ó, quase sempre a gente topa com algum ex-aluno da mãe. E ela, apesar de ser meio braba, né, na sala de aula, acha às vezes que um pouco chatinha, assim... tem um coração enorme. Com certeza, entendeu? Ela é incrível, entendeu? Minha mãe é incrível, assim, principalmente em casa, né? Porque ela é o tipo de pessoa que pode conversar o que quiser, que ela vai ter a resposta pra te acalmar, Sim. pra Legal, te Felipe. deixar, assim, mais tranquilo, né? Porque quando eu ficava nervoso, e quando eu era menor, eu ficava muito, muito nervoso com as coisas do colégio e tal, e eu não precisava no meu caso, né? O meu remédio era minha mãe. Ela é que me acalmava. Sim, e assim, ó, como colega ela é uma bênção, mas o teu pai também. Teu pai fez o estágio comigo, teu pai é professor de geografia. Seu Levi. Seu Levi, um abraço pro Levi, saudade, amigo. O teu pai, cara, é uma pessoa incrível também. Ele trabalhou comigo ali, fez o estágio dele no final da faculdade. Cara, foram momentos de conversa, de alegria, de troca de ideia, de aprendizado, de ambos os lados ali, magníficos, assim. Foi muito top. Parceirão, sabe? parceirão. O meu pai é professor, é marceneiro, é eletricista principalmente. Tudo que precisar. É tudo que precisar, entendeu? Eu e ele, a gente já fez tudo lá em casa,
mal pintar a casa, tudo. E ele também é outra pessoa, assim, muito parecido com a minha mãe, né? Os dois são muito parecidos nesses aspectos que eu comentei antes. Mas a parte legal dele é que ele é parceiro, sabe? Ele, tipo, se duvidar, ele até sentava comigo pra jogar, sabe? Sim. E tá sempre do nosso lado, né? Sempre defendendo a família, né? A qualquer custo. E é a melhor parte do mundo, né? Ah, que legal. Te amo, pai. Manda um abraço aí, seu Levi. É, pai, a mãe, com vocês. E aí, dona Dudinha? A minha família, eu nem tenho o que falar, assim. Eles são presentes de Deus, eu amo muito eles. Né, assim, eu e minha mãe, a gente é muito amiga. Minha mãe é minha melhor amiga, a gente tá sempre conversando sobre tudo. Então, assim, eu amo que a gente já era muito amiga antes da gente conhecer Jesus. A gente conheceu Jesus, eu ainda era bem novinha, eu tinha uns 9 anos. Mas, mesmo assim, hoje eu consigo distinguir a diferença dela antes de Jesus e depois. E ela já era maravilhosa antes, agora então... Ficou ainda mais. Ficou sábia. Mas eu amo, né? E o meu pai também nem se fala. Tá aí hoje, saiu mais cedo do trabalho pra me trazer. Tá aqui nos Tá acompanhando aqui. Nossa, meu pai, ele também sempre faz de tudo por nós. Desde que eu me entendo por gente, assim, minha mãe começou a trabalhar há poucos anos. Meu pai sempre fez de tudo pra sustentar a gente, pra minha mãe poder ficar em casa cuidando de mim. Então, assim, pra mim é muito importante. Eles são a minha base, eu sempre digo, né, que eles são os pilares que Jesus enviou pra me sustentar. Lindo demais. Então, eu amo. Eu nem tenho o que falar. E tem uma coisa que me marca em relação a... Eu até fiquei emocionada falando deles, né? Porque eu me lembro quando a gente foi fazer uma encomenda de camisetas do MSN em 2020. Eu me lembro dessa história. E aí, assim, não é muito habitual os alunos encomendarem mais de uma camiseta. Eles encomendam a deles ali. Eu me lembro que a Duda falou assim, Sor, eu quero encomendar 3. Que legal, hein? Pro meu pai e pra minha mãe. Bah. E eu me lembro que eles tiraram uma foto juntos, os 3 com a camiseta. Na frente da igreja. Na A gente frente foi da pro culto igreja, juntos. gente. Que coisa linda, sabe? É realmente isso de os 3 participarem juntos, estarem juntos. E a O gente vê ministério esse tá na reflexo vida. em você, Duda. A gente vê isso em Sim. você. Não, assim, minha mãe trabalha, minha mãe é coordenadora do Ministério Infantil na igreja, meu pai também é líder dos obreiros, é tesoureiro da igreja, então a gente sempre serviu muito. E a gente ama estar naquele lugar, sabe? A gente ama poder servir a Deus juntos. Então, às vezes, assim, é evento das crianças, meu pai tá junto. Até teve há uns meses atrás, eu postei nas minhas redes sociais o meu pai e minha mãe de príncipe e princesa. Que lindos. Porque era o Celebrar Kids do tema príncipes e princesas, né? E daí precisava subir um príncipe junto. Aí minha mãe disse, tu que vai ter que subir. E aí ele topou, meu pai topa tudo. Parceirão. Que legal. Então, né? A minha família, ela é constituída pela minha mãe e os meus irmãos. E com toda certeza, assim, eu fui criado com um deles, os outros, eles são mais velhos, né? Então eles acabaram casando mais cedo. E um deles tem mais ou menos a mesma idade que eu. Ele tem 6 anos a mais. Então foi com ele que eu fui criado, que eu cresci. Então hoje a minha família se constitui, assim, no meu irmão, o Fabrício, e na minha mãe. E, sobretudo, assim, a Bíblia fala que quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne, né? Com uma outra pessoa. Então a Fernanda... ela não é nem a minha família, ela é parte de mim. Então, assim, eu tenho até, assim, dificuldade de mensurar em palavras o que significa a Fernanda para mim, como família ou como parte de mim, mas também, por outro lado, o laço sanguíneo, né, que é a minha mãe e o meu irmão, que são extremamente importantes para mim, né? A gente passou por algumas dificuldades de doença na família, quando perdemos o pai. Então, assim, eu tenho um vínculo muito forte com esse meu irmão, assim, e com a minha mãe, que se tornou também pai. Então, ela é uma estrutura pra mim, com toda certeza. Pra mim, eu enxergo 2 esferas, né? Como o Felipe falou. Eu estou prestes a casar, então eu já tenho lampejos do que é uma essência de uma família, né? Quando dois se unem, né? Já nesse processo de preparar as coisas pro casamento e tudo mais. Mas pra mim, eu vejo uma família como uma grande referência, realmente. A família é quem te apresenta, de alguma forma, impressões de Deus na sua vida. E pra mim isso foi importante. Tanto que hoje, a pessoa que eu escolhi, ela é justamente uma consequência de um processo de um Deus que eu conheci lá alguns anos atrás, né? Então é só gratidão mesmo. Família é algo único, é uma bênção do Senhor. Amém. Verdade. E aí, seu Felipe? Tô curioso, rapaz. Tô curioso. Ele tá escondendo aquela carta ali? Trocou várias vezes. Vai. Eu não sei como é que eu Ai, respondi meu os Deus, outros. eu vou ter que ser a primeira a responder. Vai lá, manda aí. Tá. O que você costuma fazer nas férias?
Olha, quando eu tinha férias, eu sempre gostei muito de estar com os meus amigos, né? Período das férias escolares é onde acontece a maior parte das coisas entre os jovens, né? Então, assim, a gente sempre fazia passadia. A gente teve uma vez na Rede Jovem, né? A gente foi fazer um passadinho feliz, a gente foi passar o dia inteiro num parque. A gente também faz, que nem agora essa semana, a gente teve o Corujão, né? Que a gente passou a madrugada inteira na igreja. Então, assim, eu gosto de estar junto, né? Com o pessoal da igreja. Mas eu também gosto de ficar em casa. Eu amo ficar o dia inteiro Na deitada vida dos assistindo professores, filme. dos professores é o período onde quase nada acontece. Quase nada. A gente só quer Período dormir. silencioso. Mas eu também gosto de dormir. Dá. Ai, ai. A minha Então mãe tá. que o diga. O que eu faço? Eu acabei de responder, eu acho. Pois é. Eu durmo, gente. Esse negócio de ter... Eu não é que eu não gosto de acordar cedo, eu gosto de ter liberdade de sono. Eu gosto de ter que... Se eu quiser... Não precisa ligar essa bênção chamada despertador. Se eu quiser estudar a Bíblia, ou ler um livro, ou fazer alguma coisa, até tarde, não me preocupar com isso, né? No meio da semana, por exemplo. Até porque no final de semana a gente acaba não tendo isso, né? No sábado a gente acorda cedo, a gente vai pra igreja, e aí domingo, poxa, né? O único dia que tu não vai dormir tarde demais, ou ficar até o meio-dia dormindo. Não, tu vai querer acordar cedo, vai aproveitar o dia, né? Quem sabe fazer alguma coisa, algum compromisso ali. Então... Depende. Mas assim, o sábado a gente dedica pra igreja, então a gente acorda cedo mesmo, Com se dedica certeza. nisso. E aí o domingo também, tu vai querer aproveitar com alguma outra coisa, algum mesmo compromisso secular também que a gente tenha. Então, assim, o sábado a gente acaba reservando mesmo para as questões espirituais, porque a gente acaba dizendo não pra Deus a semana inteira, indiretamente. Não adianta eu dizer assim, eu tô dirigindo, mas eu tô ouvindo um louvor pensando em Que a Deus. vida hoje é muito Não, a gente muito tá ali corrida, né? preocupado com o trânsito. Por mais que tu esteja pensando em Jesus, mas tu tá preocupado com o trânsito. Então o sábado é o dia que a gente diz não pra tudo e sim pra Deus. Não, né? o bom E pra das- família também, E né? o bom das férias, né? É que nas férias todo dia pode ser sábado, né? Exatamente. Muito Então mais, tem isso, né? Então nas férias eu acabo dormindo bastante. Olha, eu comentei até na semana, no episódio passado, né? Um pouquinho sobre isso. Que eu gosto de estar com a minha noiva. No momento a gente mora à distância, né? Mas eu acredito também que uma coisa que eu gosto muito de fazer nas férias é missão. Eu amo missão, gente. Eu sou Eu apaixonado digo que por gosto de missão. dormir. Não, O pastor gosta de É um dar contraste. O pior é que missão a gente acorda mais cedo do que o normal, né? O Felipe sabe, lá na Argentina, Aham. lá no frio de menos, sei lá quantos Olha, graus. se duvidar, chegou perto de zero, porque Não, tava... menos de Menos? zero. Menos. Meu Deus do céu, pera aí, é sério? Rapaz, eu tenho uma história com esse cara na Argentina Ah. que você não tem ideia. meu Deus. A gente dormia numa sala lá, né? Na missão. E aí ele tossia. Meu Deus do céu. Falou, Bassor, tô com uma tosse, não tem um remédio aí. Falei, tá, beleza, né? E ele tossia. Foi estranho. Aí acho que no antepenúltimo dia de missão, finaleira, assim, já, ele, ô senhor, eu acho que eu vou mudar o lugar que eu tô dormindo, não tá muito bom ali onde eu tô dormindo. Aí eu fui olhar onde é que ele tava dormindo em cima de um saco de cimento. Bem do ladinho. Lá no saco de cimento, eu falei, cara, O pó tava bravo. vamos mudar o lugar. Foi horrível. Era o travesseiro dele. Era o travesseiro dele, um saco votorantim ali. Meu Deus do céu. Mas é isso, gente, eu gosto de fazer missão, tá? E você, Felipe? Olha, eu acho que nas férias, além da gente estar com a nossa família, né? Eu também gosto de estar com meus amigos, porque pelo menos agora, na parte das férias da faculdade, e que eu conseguia... Olha aí, de novo, Calma com esse microfone. que eu conseguia... Desculpa, Vitor. Que eu conseguia sincronizar, assim, sabe? As férias da faculdade com o do trabalho. A gente ia pra praia com a minha avó, a minha prima, né? O meu pai, meu avô. Todo mundo ia junto pra praia. Tu é bem família, né? A gente gosta muito, sabe? E... Os meus melhores amigos, assim, eu tenho, assim, por essa parte de amizade que a gente fez no colégio, mas eles estão dentro da família, né? É a minha irmã, é a Ana Luísa, que é minha prima, eu quero muito bem, prima e irmã também. Mas, assim, gosto de sair com os amigos também, gosto de jogar com os amigos, um joguinho, né? Agora, provavelmente nas próximas férias a gente vai fazer o podcast. Ah, você tá montando um podcast né, com seus amigos, que legal. O nosso podcast lá e... né, é isso aí, sabe? Aproveitar a família, amigos, ler, dormir. Muito bom, muito bom. Dormir até mais tarde ou trocar um pouco os horários, assim. Porque depois é todo dia, às 5 Comer horas. bastante. Depois é todo dia às 5, 6 da manhã e é isso aí. É verdade, é verdade. Duda. E agora? Tá. O que você faz que o deixa feliz, se sentindo bem? Gente, falar de Jesus. Desculpa dar uma resposta assim. Mesma resposta. Ó, mas, gente,
nada me traz, nada se compara com a emoção e... Sabe, quando eu falo de Jesus, eu me sinto um ser humano vivo. É inexplicável, assim, porque eu tô vivo, né? Mas assim, eu me sinto assim, funcionando, eu me sinto radiante, eu arrepio, assim, sabe? Quando eu falo de Jesus, de fato, eu sinto uma transcendência que é a ação a presença do Espírito Santo. Então, assim, sentir a experiência, ter a experiência de sentir a presença do Espírito Santo é uma coisa que a gente não consegue contar. Experiência é intransferível, entendeu? Então, quando eu falo de Jesus, eu sinto algo que é a presença do Espírito Santo que eu não consigo traduzir em palavras pra vocês, mas eu tenho a certeza que vocês sabem do que eu tô falando. Que é algo bom. Assim. É algo espetacular, assim. Então, eu me sinto mais vivo, eu me sinto um super ser humano. Eu parece que eu não consigo ver barreiras na minha frente. Eu não vejo limites quando eu tô falando de Jesus. E parece que as outras coisas não têm graça, né? As outras coisas perdem graça. Eu deixo de temer a tudo. Então, assim, hoje eu entendo, né, a coragem da igreja primitiva, dos primeiros discípulos, dos primeiros apóstolos, né? Na verdade, os discípulos Você vê dos lá apóstolos. Pedro pregando pra 3.000 pessoas. Então, tranquilo, assim, assim. o cara que ele era um pescador, que talvez não tinha conhecimento intelectual e acadêmico nenhum, ele dava um show, né, de argumentação em cima de um fariseu. Imagina o sermão. O negócio é o seguinte, ó, ou batiza ou... É Então, assim, assim, e aí? Os fariseus eram altos intelectuais e o Pedro, que mal conhecia a escrita, né, dava voltas, né, em argumentos nos fariseus. Por quê? Porque o Espírito Santo turbinava ele, né, deixava Estevão, ele um corajoso. super ser humano mesmo. Então, assim, falar de Jesus, gente, pra mim é incomparável, assim, a gente tem que estar preparado para falar de Jesus de qualquer maneira, em qualquer lugar, em todos os contextos, porque o cristão que não fala de Cristo não é cristão. É incompatível. O cristão que não fala de Jesus não é cristão. Então a gente tem que estar preparado para assumir isso e enfrentar tudo, absolutamente tudo, porque somente a presença do Espírito Santo na nossa vida vai nos tornar e vai nos permitir continuarmos vivos de verdade, não só organismos biológicos ativos, mas verdadeiramente vivo em espírito. Desculpa, gente, já até passou o nosso tempo, mas eu não consegui. Não, mas é bom demais. Mas tá, show. O que você falou me lembrou Filipenses 4:13, né? Tudo posso. É aquele que me fortalece. Tudo posso, não tem barreira, né? E Filipenses 2:13, né? Ele que opera o querer e o fazer. Exatamente. É bom demais, né? Amém. Eu gosto muito de pregar, né? Amo pregar. Amo estudar a Bíblia, pregar. Mas eu descobri uma coisa nova ultimamente, que me faz muito feliz. Que é cozinhar para alguém e fazer a pessoa se sentir bem comendo, falando de Jesus com ela. Isso é uma coisa, assim, maravilhosa, que me faz muito bem. Eu gosto muito de servir e fazer a pessoa se sentir bem. E lendo sobre isso na Bíblia, olhando como que a igreja primitiva funcionava em Atos 2, era justamente assim, um comendo na casa do outro, compartilhando os problemas, as aflições, as orações, as alegrias. Então isso me faz muito feliz também. E você? Legal. Olha, tem como repetir a pergunta? Porque já... O que faz que o deixa feliz, se sentindo bem? Tá, é porque a gente foi falando e... Olha, a resposta seria semelhante àquilo que eu comentei antes, mas além de estar com a minha família, com meus amigos, é simplesmente parar um pouco, sabe? Às vezes a gente tem tanta coisa no dia a dia e uma coisa que às vezes me deixa feliz, é até engraçado, mas é ficar no silêncio, sabe? Porque às vezes é tanto barulho, tanta Parar coisa. pra refletir. Sabe? Parar pra refletir, exatamente isso. Porque eu poderia dizer aqui que é os jogos, que é sair com a família, com os amigos, né? Que é ajudar na igreja, a parte, né? Que inclusive foi o Vitor que me ensinou, né? Na parte de live lá. Mas às vezes simplesmente parar. Ô, Vitor, você vai vir aqui dar um abraço nele daqui a pouco. Ele tá emocionado aqui, tá? Não, mas me ajudou, me ensinou outra área, né? E é isso, sabe? Às vezes parar pra refletir E o Vitor é fruto da educação adventista, hein? O Vitor é a nossa voz da consciência. Ele está entre nós. Você não o vê, mas ele está entre nós. Ele é onipresente, que pelo menos nessa sala. Exatamente. Mas é isso aí, sabe? Outra coisa, na verdade, que se encaixa com o que eu tinha falado antes, é ensinar. Isso também me deixa muito feliz, assim, poder passar o que eu sei, que eu já dominei, pra outra pessoa. Cara, será que esse dom não veio da tua família? Veio da tua mãe e do teu pai? Eu acho que sim, porque a minha mãe, ela é professora de História e Geografia. O meu pai, uma das profissão formada é Geografia. O meu outro, eu tenho um tio que mora lá fora, na Inglaterra, dá aula na Universidade de Londres,
ele dá aula de business, né? Também é professor. O meu outro tio, né, o Marcos, ele já deu aula, acho que, não sei se de geografia também. É um sinal, administração, coisa assim. A minha família tem isso já, sabe? Só que no meu caso é algo mais, assim, informal, sabe? Mas eu gosto também, me deixa muito feliz passar o meu conhecimento pra alguém, entendeu? E é dom. Independente do que seja, eu tô ali ensinando, eu gosto, sabe? Assim, me sinto bem. E você, Duda? Eu acho que tem duas coisas. A primeira é servir. Servir a Deus em qualquer área. Não importa o que precise, eu amo servir a Deus. E a segunda, eu acho que é estar na casa da minha bisa. Pra mim é como voltar à infância, assim. Ainda mais quando junta todos os primos, tudo. Eu amo. A gente é de uma família bem grande, né? A família Farias é uma família muito grande. Então, assim, eu amo. Que legal. Eu me lembrei agora tem uma marca de pães, que é Farias. Quando vê, né? Não, eu já pesquisei de ver se eu era herdeira dessa marca. Não deu certo, não. Não deu. Não foi hoje que conseguimos aquele lanche. Bom, gente, a gente tá chegando no final do nosso episódio. Como passa rápido, né? Eu nem vi o tempo passar. Nós passamos rápido. o tempo que foram com os outros episódios, viu? É verdade, Nós passamos já, tá 1h30 quase. Mas eu tenho algo a dizer pra vocês, algo que o Felipe já falou e vale a pena. Em Filipenses 2,13, o texto diz: porque é Deus quem opera em vocês, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração tão perdida e difícil, entre a qual vocês resplandecem como luzes do mundo. Amém. Deus chamou vocês para isso. Então, hoje vocês estão aqui, vivendo uma nova etapa da vida de vocês, mas colhendo muitos frutos de bênçãos que vocês assumiram no passado. Chamados que vocês aceitaram dele no passado, mesmo se sentindo incapacitados, tendo muitas dúvidas, muito medo. Hoje ele mostrou para vocês o quanto valeu a pena tudo isso. E queria deixar para vocês, se vocês querem falar pro pessoal que tá assistindo, que tá no MSN, deixar uma mensagem de incentivo para eles, vocês que fizeram parte do começo do ministério, de repente alguém que tá com dúvidas, que tá oscilando, alguém que quer entrar e não tem medo, né? Que mensagem que vocês podem deixar para essa galera aí? Quer falar primeiro? Pode falar, Duda. Bom, eu acho que é simples. A gente não faz nada, quem faz é Jesus. A gente pode se sentir incapacitado, mas é Ele que capacita. Então, assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito tímida. E eu jamais me imaginaria fazendo as coisas que eu fazia dentro do MSN. Então, mas quem fazia não era eu, era Jesus. Então, Amém. assim, se você tá com medo, se tá com receio, vai, porque é Jesus que vai fazer. Recado do embrião aí, né? Da Raiz, uma das criadoras do MSN, hein, pessoal? Eu acho que o recado que eu poderia deixar pra gurizada, assim, né? A Duda falou muito bem, mas é passar o conhecimento adiante. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Nunca sabe, assim, essa questão da MSN. Então é passar aquilo que a pessoa sabe pra frente, sabe? Não desistir de fazer isso. Porque é assim que a gente mantém o MSN, assim que a gente mantém sabe? O evangelho tem que passar Exatamente, adiante. Isso envolve salvação, né? Não dá pra se tem conter. que passar adiante, tanto a questão do MSN quanto o evangelho, sabe? Que nem vocês comentaram. Sempre passar Estão adiante, atrelados, né? porque não adianta só ter as mídias, ou Novo Tempo e sabe, e tudo E mais. esperar por eles. Tu precisa fazer a tua parte, entendeu? Tu precisa vir das pessoas também, né? Muito Não bom. só, porque é Novo Tempo, já faz. não vou fazer, não, tem que passar Porque tem um adiante. obreiro que faz, tem um Tem que pastor que faz. Tem alguém Tem que ser o faz. pessoal. Jesus chamou todos, né? Tem que ir na casa, sabe? Não só ligar é legal, mas ir na casa, entendeu? Convidar pra almoçar. Pô, mas isso partiu de Assim. vocês quando o ministério começou, né? Porque foi uma segunda milha. Sim. Vocês não precisavam, o ministério não precisava ter acontecido, porque já tinham outras atividades, mas esse olhar além foi o que fez a diferença. Sim. Muito Sempre legal, muito legal. Pra frente. Eu queria só abrir um parênteses. Agora eu lembrei de um momento muito marcante pra mim. Eu acho que foi o senhor que perguntou sobre um momento marcante dentro do MSN. Apareceu o momento? Olha aí. Apareceu. Então é agora. Eu acho que pra mim foi durante a pandemia. Que eu escrevi algumas meditações junto com a minha mãe. Minha mãe me auxiliou também. E foram as meditações da Semana Santa de 2020, eu acho. De 2021. Foram a meditação. Então, pra mim, aquilo ali foi muito especial.
É verdade, Legal. a Duda escreveu meditações para aquela semana inteira e outras unidades escolares aqui da União Sul-Brasileira utilizaram as meditações. Caramba, Duda. Ó, aqui, ó. Só alegria. Foram meditações que falavam sobre todos os personagens que estavam ali no nascimento de Jesus. Então, tinha meditação sobre José, sobre Maria, sobre os anjos, tinha meditação sobre o próprio Jesus, sobre o homem da hospedaria, sobre Sim. todos. Eu fiz um dia da semana para cada um. Uau, Deus E o nos abençoe título da grandemente. meditação era Jesus na Escola. Muito legal. Os olhos- Olha como é que só. foi? Era aos olhos de quem viveu e viu o mestre. Né? Exatamente, aos olhos de quem Nossa, viveu e viu o mestre. impactante Muito lindo. isso. Realmente, vocês deixaram uma marca no Colégio Adventista de Esteio, vocês deixaram uma marca na Fica educação arrepiado aqui, só de adventista e também, sobretudo, nós, não o Felipe e não o Lucas, mas nós como instituição, como membros, né, de uma instituição, fomos usados, e eu tenho certeza disso, por Cristo, para também deixar uma identidade e reforçar quem é Cristo no coração de vocês. Amém. Né? Nós já sabíamos que vocês tinham essa caminhada com Cristo e nós fizemos parte dessa caminhada, nós fizemos parte dessa trajetória e temos a certeza que Deus continua e continuará atuando através do Espírito Santo na vida de vocês, conduzindo vocês, e vocês deixarão rastros da obra de Deus, do caráter de Cristo, por onde quer que vocês passem. Continuem submetidos à autoridade do Espírito Santo, continuem submetidos à autoridade de Cristo, que Ele continuará conduzindo vocês e deixando essas marcas. Aqui é só o começo, isso aqui foi só a introdução do artigo. Lá no céu a gente vai ver a conclusão de tudo isso e a gente vai contar muito mais histórias num podcast muito mais longo, que na verdade vai ser eterno, né? Amém, Amém. amém, amém. Então, gente, pra gente terminar esse momento, eu queria estender o convite a você, Duda, fazer a oração final pra Eu? gente. Primeira vez que um aluno faz oração. Ai, Amém. meu Deus. Amém. Vai lá, Duda. Eu tô pressão. Paizinho querido, obrigada, Jesus, por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Senhor, reunidos, Pai, para falar mais de Ti, Jesus. Apesar de falarmos, Senhor, sobre tantas outras coisas, Pai, tudo está em volta de Ti, Pai. Amém. Agradecemos, Jesus, por todas as oportunidades, Senhor, que Tu abriu dentro do CAI, Jesus, de colocar o encontrinho lá dentro, Senhor, o MSN, Pai. O ministério, Senhor, que tem salvado, Senhor, e mostrado a Tua verdadeira face, Senhor, para tantas pessoas, Pai, para tantos jovens, tantos adolescentes que talvez não tinham a oportunidade de conhecer se não fosse lá dentro, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida do pastor Lucas, do pastor Felipe, Senhor, que eles continuem sendo usados, Senhor, através desse podcast, Pai, para alcançar a vida de muitas e muitas outras pessoas, Paizinho. Em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor. Então, vamos dar um tchau? Vamos, mas antes... calma aí, Ah. eu queria saber uma coisa. Eu posso deixar o nome do meu podcast aqui? Deixa aí, manda aí. Manda o teu merchan aí. Gurizada, olha só. Não tem no YouTube, tá? Mas tem no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, e a gente vai dar um jeito O de YouTube upar. não dá flag na gente, por favor. Eu te amo, Ai, YouTube, ai, ai. mas mas realmente, quem sabe um dia chega no YouTube, né? Por enquanto é só voz, tá? O pessoal Manda aí, meio manda o tímido. nome aí. É Cadeira Cast, tudo junto, sabe? Lá no Spotify e... Cadeira Cast. Exatamente. Posso usar o YouTube aqui para fazer uma indicação de um canal que não está no YouTube? Mas claro, vai lá. E também não esquece aí de se inscrever no nosso canal Ministério Sem Nome, né? Estamos chegando em 300 inscritos. E também assistir os outros episódios do Fora da Sala que estão tão incríveis quanto esse, tá certo? E também no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Iguatemi. Isso. esse Cada é o um faz seu podcast, merchan. né? Adventistas Esteio, @Ministério SN. Quer fazer o teu também, Duda? Eu quero. Eu Faz tenho aí. uma amiga, ela tá indo pra África em dezembro. E ela vai através de um projeto bem grande, bem conhecido. E ela tá juntando recursos financeiros. Então, quem quiser seguir lá ela é Cláudia Andresa. Cláudia Andresa. Andresa, com Muito Z. bem. Eu acho que é Cláudia Underline Andresa. E ela também tá abrindo uma lojinha que... deixa eu até ver o nome aqui. Que ela vende... Ela faz Polaroid. Sabe aquelas fotinhas Polaroid? Ela faz e todo o recurso é voltado pra missão. O @ é criando com propósito _. Faz o corte depois. Olhou pra mim. Vamos dar um tchau, então? 1, 2, 3 e Tchau! tchau! É Vamos os com Deus, guri. pessoal.